Bem-vindos de volta ao Sinopse Filmes. O vídeo que trago hoje é sobre um filme de comédia e romance, chamado Preciso Ser Pai. Alerta de spoiler! O filme começa em uma festa em casa, onde várias pessoas se reuniram. Enquanto eles estão aproveitando seu tempo, a energia acaba de repente. Como resultado, os anfitriões da festa, que também são melhores amigos, Jonah, Steve e Gus começam a procurar o problema. Depois de pesquisar um pouco, Steve descobre que a conta de luz não é paga há 3 meses. Aqui, ficamos sabendo que os amigos estão morando na casa de Jonah e organizam uma festa todo fim de semana para ganhar dinheiro. Desesperado para manter a festa rolando, Jonah vai até seu vizinho arrogante, Silvio, e faz um acordo com ele em troca de eletricidade. Ele então corre rapidamente de volta para seus amigos, sem dizer a eles que ele realmente fez um acordo. Quando Steve e Gus mostram sua gratidão a Silvio por ajudá-los, o último menciona que precisará de $500 e uma garrafa de vodka primeiro, conforme prometido por Jonah. Enfurecido, Gus confronta seu amigo despreocupado e menciona que eles não têm dinheiro para pagar Silvio. No entanto, Jonah apresenta um plano e anuncia a todos que eles estão com pouco dinheiro. Em pouco tempo, os festeiros começam a doar para a causa e a eletricidade volta. Depois disso, a festa continua a todo vapor, com todos enlouquecendo. Enquanto isso, Jonah embriagado vai para seu quarto com uma garota chamada Beck e começa a beijá-la. Durante o ato, Beck percebe um caroço estranho nos genitais de Jonah e menciona isso para ele. A princípio, Jonah ignora, mas depois, quando Beck começa a descrever o caroço, ele percebe que algo está errado. Na cena seguinte, Jonah visita um médico, onde é submetido a uma série de testes. Mais tarde, ele visita o mesmo médico em seu consultório e descobre que tem câncer de testículo. Ao ouvir isso, Jonah fica chocado e fica sem palavras. No entanto, o médico consola dizendo que câncer testicular é o melhor câncer para se obter, já que seu tratamento é muito eficaz e barato. Ele também menciona que o tratamento é livre de riscos, mas para que seja bem-sucedido, eles terão que retirar um testículo. Isso preocupa ainda mais Jonah, e ele imediatamente pergunta ao médico se ele ainda será capaz de fazer atividades românticas. A resposta é sim, mas o médico revela que ele ficará infértil para sempre. Significado: ele não será capaz de conceber nenhum bebê. Apesar disso, ele ainda pode se reproduzir de outras maneiras. Mais tarde, Jonah coleta seu sêmen em uma jarra, esperando poder usá-lo depois de alguns anos. Mais tarde, ele dá a notícia a seus melhores amigos, e eles ficam surpresos com a revelação. No entanto, eles o incentivam a ser forte, já que o câncer não é muito grave. Gus e Steve também decidem cancelar a festa em casa da próxima semana, mas Jonah pede que eles não o façam, mencionando que isso arruinará o momento. No dia seguinte, Jonah recebe uma ligação do hospital e sai rapidamente. Lá, uma enfermeira menciona a ele que, apesar de seu sêmen estar perfeitamente saudável, de alguma forma ele não conseguiu passar no procedimento de congelamento, tornando-o inadequado para a reprodução. Isso devasta Jonah, e ele pergunta à enfermeira se há outras maneiras de ter bebês. Depois de um pouco de olhar, a enfermeira simplesmente responde se ele tem namorada. Na cena seguinte, Jonah vai para a festa e começa a beber excessivamente. Enquanto em estado de embriaguez, ele começa perguntando a garotas aleatórias se elas gostariam de se reproduzir com ele, mas como elas também estão bêbadas, elas o ignoram. Na manhã seguinte, Steve leva Jonah para sua irmã, Kate. Ao chegar, Kate preocupada começa a fazer várias perguntas, mas Jonah não consegue tirar os olhos de seus filhos. Ele sente que tem apenas alguns dias para encontrar uma solução, ou então nunca poderá se tornar pai. Determinado a encontrar um parceiro, ele até entra em contato com sua ex-namorada, Ava, com quem não fala desde os últimos 4 meses. A dupla tem uma conversa estranha, e quando Ava pergunta o motivo do encontro, Jonah de repente revela que quer ter bebês. Como Ava não sabe sobre sua condição, ela fica furiosa e menospreza Jonah por ser imaturo. À noite, Jonah abatido visita seu médico para um check-up regular. O médico menciona que ele pode marcar uma consulta de cirurgia em 3 dias, mas Jonah menciona que é muito cedo. Quando ele pergunta sobre a próxima data da consulta, o médico diz que faltam 3 semanas.
Ele também sugere que Jonah pegue a vaga disponível mais próxima, pois o câncer se espalha rapidamente. No entanto, Jonah, que está inflexível em ter um bebê, confirma que quer fazer a segunda consulta, pois lhe dará 21 dias para encontrar um parceiro. Na cena seguinte, Jonah decide se aproximar de Becky, que é famosa por dormir com muitos homens. Seus amigos fazem o possível para detê-lo, mas Jonah não ouve. Mais tarde, ele chega à casa de Becky, que está igualmente animada para conhecê-lo. Jonah então revela toda a situação para Becky, e diz que quer um parceiro para ter filhos. Isso choca Becky, e ela menciona que apesar de Jonah ser uma pessoa maravilhosa, ela não o ama o suficiente para ter um filho com ele. Mais uma vez, Jonah volta para casa abatido. Agora, com o tempo se esgotando, ele começa a conversar com pessoas aleatórias da internet e até conhece algumas delas fisicamente. No entanto, cada uma de suas tentativas é em vão, pois todas as garotas recuam quando descobrem que ele quer ter bebês com elas. Certa manhã, Steve está em um restaurante com seu namorado quando de repente percebe Jonah sentado sozinho em um canto. Um pouco depois, ele se aproxima de Steve, e, na frente do namorado dela, menciona que não pode adotar crianças por causa de uma estranha lei que proíbe pacientes com câncer de adotar. Depois de dizer isso, ele sai e se senta sozinho na calçada. Steve tenta ignorar, mas o namorado sugere que ela saia e converse com a amiga. Mais tarde, Jonah e Steve tomam algumas cervejas e discutem o assunto. Steve sugere que Jonah vá atrás de mulheres solteiras mais velhas, ou mesmo lésbicas, se ele realmente quiser ter bebês. Ela também menciona que todo o processo será apenas um arranjo, e não haverá intimidade envolvida nele. Jonah está cético sobre a ideia, mas quando percebe que não tem outras opções, ele concorda. Com isso, Steve marca seu encontro com uma de suas colegas, Alison, que é lésbica. No dia seguinte, Steve e Jonah conhecem Alison, que está com a namorada. Logo, as duas mulheres começam a bombardear Jonah com perguntas. Eles perguntam o que ele fará depois de se tornar pai, mas Jonah simplesmente responde que fará um vídeo de lapso de tempo de seus filhos crescendo. Ele até menciona algumas coisas insensíveis, o que ofende o casal de lésbicas. Depois disso, ele sai de casa junto com Steve, esperando que ele receba uma resposta positiva do casal. Infelizmente, no dia seguinte, Steve recebe uma ligação de Alison, que menciona que Jonah é muito imaturo para ter um bebê. Por isso, eles decidiram contra o acordo. Quando Jonah fica sabendo disso, ele fica frustrado e começa a mencionar que sua vida é injusta. No entanto, Steve o acalma e diz que ele deve continuar tentando. Sendo a boa amiga que ela é, Steve decide arrumar Jonah com outra de suas colegas chamada Claire. Ela é uma mulher de meia idade que não quer se casar, mas apenas quer ter um caso. Desta vez, Steve conversa com a própria Claire e descreve o encontro como um acordo. Naquela noite, Jonah e Claire se conhecem conforme as instruções de Steve e instantaneamente se sentem atraídos. Logo, eles ficam muito bêbados e começam a se beijar na estrada. Na manhã seguinte, Steve se encontra com Claire no trabalho e pergunta como foi o encontro. Claire revela que foi incrível e que Jonah é um cara maravilhoso, mas ela não pode continuar com o procedimento porque ela não o conhece bem. Isso confunde Steve, já que ela tinha certeza de que Claire concordaria com isso. Ela rapidamente confronta Jonah sobre a noite passada, e o último menciona que ele não conseguiu endurecer sua masculinidade por causa do excesso de tequila que ele consumiu. Finalmente, Steve percebe que essa foi a razão pela qual Claire rompeu o acordo. Ela repreende Jonah por arruinar o plano e depois entra em seu quarto. Desesperado, Jonah segue para dentro e implora para que ela convença Claire por uma segunda chance. Ele até menciona que dará a casa dela para Claire se ela concordar. Ao ouvir isso, Steve fica surpreso e diz a Jonah que é uma ideia ridícula. No entanto, no fundo, ela começa a considerar isso sozinha. Jonah também menciona que neste momento, ele está disposto a fazer o que puder para convencer uma senhora a ter filhos com ele. Isso faz Steve congelar por um tempo, mas ela logo se recupera e diz a Jonah para sair, pois ela precisa se trocar. Naquela noite, a casa dá outra festa, e como sempre, Jonah fica bêbado. Ele então reúne coragem e envia uma mensagem de voz para Steve, solicitando que ela considere sua proposta. Na manhã seguinte, ele acorda com uma mensagem de Steve, que o chama para o quarto dela.
Lá, ela revela que aceitará a proposta dele, mas somente se ele aceitar seus termos e condições. Ela então entrega a ele uma longa lista de condições, que Jonah leva horas para ler. Uma dessas condições afirma que todo o arranjo será um segredo, enquanto outra menciona que não haverá intimidade entre eles. Jonah pergunta por que ela está disposta a passar por tudo isso, ao que Steve responde que ela ama a casa e quer ter liberdade pelo resto de sua vida. Depois de um tempo, Jonah finalmente termina de ler e assina o contrato, iniciando seu estranho relacionamento. Ele também menciona que eles têm apenas uma semana para fazer o plano funcionar. Na cena seguinte, a dupla vai até a loja de departamentos e começa a coletar as ferramentas necessárias para o plano. Mais tarde, eles vão para um hotel, onde Steve explica todo o procedimento para Jonah. Ela menciona que tem apenas 4 dias para conceber, antes que seu ciclo menstrual comece. Ela então entrega a Jonah um balde e uma seringa para o procedimento. No entanto, Jonah fica superexcitado e quebra a seringa, obrigando-os a voltar para a loja. Infelizmente, a loja está fechada e eles são forçados a voltar. Steve fica com raiva porque Jonah desperdiçou seu primeiro dia, mas o último sugere que eles façam isso naturalmente. A princípio, Steve resiste, dizendo que eles são melhores amigos há muito tempo, mas quando Jonah menciona que ele fará isso rápido, ela concorda. Com isso, a dupla se deita na cama e inicia o processo sem jeito. Mas, em breve, eles se interessam e começam a se apresentar vigorosamente. Após o encontro, o casal fica mais confortável e começam a ter atividades românticas todos os dias. Gus começa a duvidar deles, mas os dois o convencem de que nada está acontecendo entre eles. Enquanto isso, Jonah e Steve começam a se apaixonar lentamente, sem que os dois percebam. Um dia, enquanto Steve está no trabalho, ela vai ao banheiro para verificar se há boas notícias, mas descobre que seu ciclo menstrual está em dia. Isso a devasta, pois todo o esforço que ela e Jonah fizeram ao longo dos dias foi em vão. Ela rapidamente liga para Jonah e diz para ele se encontrar no estacionamento. Sem perder tempo, Jonah se aproxima dela, esperando boas notícias. No entanto, quando Steve lhe conta a verdade, ele fica arrasado. Uma coisa leva a outra e os dois começam uma pequena discussão, fazendo com que Steve saia do lugar. Quando Jonah volta para casa, ele encontra uma grande massa de pessoas reunidas do lado de fora de sua casa para a festa marcada. Com todas as esperanças perdidas, Jonah decide aproveitar a festa ao máximo, antes de ser operado no dia seguinte. Mais tarde, à noite, Gus informa a Jonah que ele chamou alguém para conhecê-lo. Quando Jonah vai para a sala de estar, ele encontra Ava esperando por ele. Acontece que Gus revelou tudo sobre a condição de Jonah para ela, esperando que ela concebesse com ele. Ava rapidamente leva Jonah para cima e pede desculpas por tudo de errado que ela disse durante o último encontro. Ela também menciona que apesar de eles estarem separados desde os últimos 5 meses, ele ainda é uma grande parte de sua vida, e que ela fará qualquer coisa por ele. Com isso, os dois começam a ficar românticos e começam a atividade. No entanto, antes que Jonah possa selar o acordo, ele retira sua masculinidade, fazendo com que atire para fora do buraco. Confusa, Ava pergunta por que ele fez isso, ao que Jonah responde que não parecia certo, já que ele está apaixonado por outra pessoa. Enquanto isso, Steve chega ao andar de baixo e começa a procurar Jonah para se desculpar com ele. Infelizmente, quando ela chega ao andar de cima, ela encontra Jonah saindo da sala, junto com Ava. Isso a devasta e ela rapidamente sai do lugar, apesar de Jonah tentar explicar. Enquanto ela tenta ir embora em seu carro, Jonah se agarra na traseira e se machuca, obrigando Steve a parar. Depois disso, Jonah confessa seu amor por Steve, mas este responde que ela quer ter bebês, o que ela nunca poderá ter com ele. Dizendo isso, ela vai embora, enquanto Jonah fica sozinho, com o coração partido. Na cena seguinte, Jonah é acompanhado por Gus, Kate e seus filhos ao hospital. Mais tarde, quando o médico questiona, Steve chega lá. Kate imediatamente deduz que seu irmão está apaixonado por Steve e abre o espaço para eles. Depois disso, Steve pede desculpas por suas declarações da noite anterior, mas Jonah menciona que ela não disse nada de errado. Ele então menciona que está contente em ser um tio legal, em vez de um pai. Enquanto isso, Gus entra na sala e abraça seu melhor amigo,
dizendo a ele que tudo ficará bem. No entanto, enquanto ele se prepara para sair com Steve, ela fica emocionada e beija Jonah, bem na frente de Gus. O filme termina quando Jonah é levado para a sala de operações, enquanto Gus é deixado em total descrença no que acabou de acontecer. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.